Então sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no nosso encontro sobre bioética em foco, a bioética global nos desafios contemporâneos. Esse é um projeto realizado pelo Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. Hoje a gente conversa com a professora Teresa Toldi. Teresa é doutora em teologia, professora catedrática da Universidade Fernando Pessoa, onde leciona ética, presidente da Cátedra Internacional de Bioética na Universidade Fernando Pessoa, membro da Comissão de Ética também da Universidade Fernando Pessoa, investigadora do Centro de Investigação Transdisciplinar em Cultura, Espaço e Memória. A professora Teresa, então, conversa hoje conosco sobre o tema de ecologia integral e bioética global. Seja muito bem-vinda, professora Teresa, é uma alegria lhe receber e muito grata pelo aceite de participar conosco deste projeto. O prazer é todo meu. Eu agradeço imenso o convite para este desafio. Eu vou aqui partilhar ah, ok, uma pequena apresentação que eu preparei para não ser Maravilha. tão bem. Sim, assim consegue-se ver, não é? Sim, consigo. Consigo por aí. Ok. Então, eu vou falar um pouco destes conceitos de ecologia integral e bioética global, que são conceitos muito desafiantes, simultaneamente muito complexos, porque se referem também a realidades em si muito complexas. E eu decidi começar aqui pela leitura de um pequeno poema de um poeta português, e que se chama, o poema chama-se, tem um título muito estranho, chama-se Aspirina, mas eu escolhi-o porque é revelador da complexidade, da complexidade do mundo em que estamos e destas realidades que aqui vamos abordar. E então diz assim o poema: da conversa que ontem tive com o Senhor do Universo, resultou o seguinte: dentro de cada cabeça há uma árvore do bem e do mal, com o respectivo jardineiro, dentro de cuja cabeça, naturalmente, há também uma árvore do bem e do mal, com o respectivo jardineiro, qual, dentro da cabeça, tem também uma árvore do bem e do mal e o respectivo jardineiro. E assim por diante. Tudo já se vê em dimensões microscópicas, mas não sei se entendi bem o que ele quis dizer. Eu lembrei-me de começar por aqui, porque de facto isto são temas que muitas vezes são de um grau de complexidade, porque a realidade é complexa e, portanto, também exigem cruzamento de abordagens, do ponto de vista disciplinar, porque a própria realidade e os seus fenómenos são também eles complexos, e então eu ia aqui falar um pouco deste conceito de ecologia integral. Eu já vou explicar a partir de que ponto, e também acerca deste conceito da bioética global, que aliás nós nos podemos perguntar se será possível, quais os pressupostos. Eu escolhi para a abordagem a carta encíclica do Papa Francisco, Laudato Si. Não porque o Papa Francisco faleceu, mas porque este ano faz 10 anos sobre a publicação desta carta encíclica, que constitui um documento muito importante, não só para dentro da Igreja, portanto, não só para crentes, mas também porque estabelece um diálogo com todas as pessoas e com abordagens que têm, de facto, a preocupação por isto que é o cuidado da casa comum. E então eu vou aqui, sobretudo, enfatizar aspectos que não estão relacionados diretamente com a religião como tal, mas aspectos que são filosóficos e éticos, antropológicos, e que, portanto, no fundo, interessam a todos os seres humanos. E uma parte até interessante relativamente a isto: se houve
texto do Papa Francisco que deu muita origem a muita reflexão foi este, assim como a Fratelli Tutti, que foi a carta encíclica que veio a seguir, e tanto a Laudato Si como a Fratelli Tutti desencadearam processos de reflexão em comum, portanto, de grupo. Um deles tem a designação da economia do Papa Francisco, e existe nos diversos países e tem a preocupação de equacionar a economia a partir dos pressupostos de uma ecologia integral e do respeito pela natureza e do respeito pela humanidade e, portanto, do respeito também ele cósmico, se quisermos. Existe um instituto que se chama precisamente o Instituto Laudato Si, cuja preocupação é centralmente a ecologia e esta noção de ecologia integral. Mas o que é curioso também é que se esta carta e a Fratelli Tutti deram origem impulsionaram estes movimentos positivos, sobretudo a Laudato Si, criou também alergias que é interessante analisar, particularmente em países muito desenvolvidos, mas em que as questões da ecologia, apesar de serem bastante equacionadas, também enfrentam interesses muito poderosos e, portanto, é interessante os diversos tipos de feedback que este texto teve. Por exemplo, basta fazer-se uma pesquisa na internet, colocando o nome da carta encíclica Laudato Si, para encontrarmos visões extremamente críticas relativamente a este documento, por exemplo, na Austrália, na Suíça, por parte de pessoas que têm interesses económicos e interesses que eventualmente podem não estar em consonância com isto que é esta proposta de uma ecologia integral. Um aspecto muito importante desta noção de ecologia integral do Papa Francisco é que ele não concebia a ecologia apenas como uma ecologia verde, como se costuma dizer. E, portanto, a sua concepção pressupõe o reconhecimento de que todos os seres vivos possuem uma densidade ontológica, quer dizer, têm uma substância, dir-se-ia nos conceitos mais clássicos da filosofia, portanto, tem uma densidade ontológica resultante da sua própria natureza de seres vivos. E, portanto, o reconhecimento desta densidade ontológica a todos os seres vivos está para além daquilo que é uma ecologia simplesmente entendida como a proteção da natureza, digamos assim, numa formulação mais tradicional. E, portanto, este reconhecimento de todos os seres vivos leva o Papa a dizer que, apesar de, em relação ao ser humano, ser desejável superar esta ideia de uma ecologia simplesmente verde, e simplesmente centrada naquilo que o ser humano pode fazer, mas às vezes até em formas rudimentares, digamos assim, e simplificadas, o Papa diz que a ecologia é uma ecologia integral porque o ser humano tem que se integrar na natureza, tem que existir uma harmonia, mas simultaneamente não se deve diluir aquilo que é o constitutivo do ser humano, que é o facto do ser humano ser um ser pensante, ser um ser capaz de se compreender a si mesmo, e um ser dotado de linguagem. E aqui o Papa não utiliza esse exemplo que eu vou dar agora, mas eu, quando estava a preparar este diálogo, lembrei-me daquele exemplo que vem da filosofia e que diz que uma árvore pode ter a capacidade de esmagar o ser humano, mas não sabe que o esmaga. Enquanto que o ser humano, esmagado pela árvore, tem a noção de que a árvore o esmaga. E, portanto, aqui, simultaneamente, não é? Vemos como que as forças e as fraquezas e a forma como
esta ecologia tem que ser entendida nesta harmonia, numa harmonia que não dissolve a importância do ser humano, como também não dissolve a importância da sua integração, na natureza e, portanto, como o ser humano fazendo parte deste ecossistema. Além disso, há um outro aspecto para o qual o Papa chama a atenção, e é quando ele diz que não há uma ecologia integral se a universalidade da família humana não for reconhecida. Isto é, e isto é um aspecto que é muito atual. Isto é, se nós entrarmos num modo de sobrevivência puro e simples, o que vai acontecer é que entraremos num processo em que sobreviverão os mais fortes. Portanto, aqueles que têm a maior probabilidade de sobreviver. E por isso, o Papa falava muito do contraste entre os pobres e os não pobres e como a crise climática não afeta pobres e não pobres da mesma maneira. E, portanto, tem consequências diferentes para uns e para outros. Pode haver contextos diferentes em que, de facto, por exemplo, nas situações que existem atualmente de guerra, nós vemos que as questões da guerra levantam problemas ecológicos também, porque levam à movimentação de populações, e essa movimentação de populações muitas vezes não é compatível, digamos assim, com aquilo que seria desejável do ponto de vista de uma qualidade de vida e também de qualidade do ponto de vista ecológico, mas também os próprios dispositivos de guerra, digamos assim, eles próprios também constituem agressões muito graves à natureza. Cada vez que há emissão de determinado tipo de substâncias, por exemplo, em armamento, ou a própria existência, por exemplo, de aviões e com todas as emissões de todos esses gases, tudo isso tem também um impacto na natureza. Por isso, a guerra, estes conflitos ou as crises que podem muitas vezes decorrer da necessidade de deslocar populações, têm, têm um impacto também do ponto de vista da natureza. E, portanto, isto para reforçar como esta noção de ecologia integral significa, de facto, o que é a necessidade de atender a que as consequências para as vulnerabilidades, digamos assim, as vulnerabilidades são dos seres humanos, são da natureza, e por vezes cria-se uma espécie de um círculo vicioso ou de um impacto mútuo. E, portanto, por isso é que o Papa, quando equacionava a questão da ecologia integral, equacionava também, juntamente com a questão da justiça, da necessidade de sociedades baseadas no conceito daquilo que é justo, e do combate à pobreza. Ora, os elementos básicos que o Papa identificava, então, na Laudato Si, para este paradigma de uma ecologia integral, são, primeiro, como já estávamos a falar, o reconhecimento de que tudo está interligado, depois, a necessidade de diálogo e de reconciliação, o fim da dicotomia entre a natureza e o ser humano, e a análise estrutural aos vários níveis. Quando aqui nós falamos do reconhecimento de que tudo está interligado, é não só do ponto de vista disto que eu dizia, dos impactos mútuos, mas também na necessidade de abordagens multidisciplinares a este tipo de fenómenos. E, portanto, se há uma ecologia em termos de prática, também há uma ecologia em termos de pensar, ou deveria haver. Portanto, digamos que uma interligação entre abordagens a partir das ciências sociais, a partir das ciências naturais, a partir das humanidades, da engenharia, portanto, de todos os saberes que são convocados quando estas questões se pensam e se tenta minimizar aquilo que são as consequências
catastróficas, como nós sabemos, das quais começamos a ver sinais concretos daquilo que era uma percepção do papel da humanidade e do papel do ser humano como o pináculo, digamos assim, não é? A ideia do rei da natureza, que muitas vezes levou a paradigmas de dominação e não a paradigmas de integração. Aliás, este paradigma da dominação tem séculos. E, portanto, não é? É uma coisa que não surgiu recentemente, é uma coisa que tem séculos e por isso constitui um dos obstáculos a uma outra visão, a uma visão diferente. Quando se fala da necessidade do diálogo e da reconciliação, eu falo aqui de um aspecto que é importante também e que é a superação do paradigma extrativista. E para haver a superação deste paradigma extrativista, tem que haver diálogo e tem que haver reconciliação. Quer dizer, nós hoje sabemos, por exemplo, que a indústria farmacêutica penetra muitas vezes em zonas do mundo para fazer recolha de substâncias, digamos assim, que depois podem ser utilizadas para fazer para medicamentos que muitas vezes depois não são disponibilizados às pessoas que vivem nos espaços onde as farmacêuticas os foram buscar. Depois, um outro aspecto importante é este da dicotomia entre a natureza e o ser humano, isto é, como eu já disse anteriormente, existem impactos mútuos, existe a violência humana contra a natureza e depois existe como que o desencadear de crises climáticas, de crises ecológicas, com um grau de violência enorme também, muitas vezes resultante daquilo que é a intervenção humana e uma intervenção humana desrespeitadora da natureza. E depois, quando falamos da análise estrutural, este aspecto é muito importante também, porque ter em conta estes diversos níveis, porque muitas vezes se pensa que só aquilo que é feito ao nível macro é que tem uma influência real, ou então pode-se cair na tentação oposta, que é de considerar, vamos só olhar para o micro e não vamos fazer perguntas, nem tentar perceber porque é que isto é alguma coisa que está para além daquilo que é o nível micro. Quer dizer, aonde é que nós podemos intervir, ou pelo menos perceber os mecanismos que levam a isto, que são muitas vezes desequilíbrios, que são macro, ainda que nós possamos não ter possibilidade de intervir a esse nível, pelo menos termos a noção daquilo que está em causa. Neste conceito de ecologia integral, o Papa utilizava também uma noção que lhe era muito querida, que era esta noção do bem comum e da casa comum. E ele associa um ao outro, e aqui retoma até outros documentos da Igreja Católica, saídos sobretudo do Concílio Vaticano II, portanto que foi nos anos 60 do século XX, e ele define o bem comum como a soma das condições de vida social que permitem aos grupos sociais e aos seus membros individuais um acesso relativamente completo e pronto à sua própria realização, que toda a comunidade humana, toda a comunidade política deve perseguir, deve procurar. E, portanto, esta é uma noção, a noção do bem comum, é uma noção que nós podemos pensar que é óbvia, mas infelizmente não. Atualmente ouvimos muito frequentemente não só um discurso individualista, como uma percepção da sociedade como um conjunto de indivíduos. Ora, dizer-se que uma sociedade é um conjunto de indivíduos, ou dizer-se que uma sociedade é um conjunto de ligações e de relações entre pessoas e das pessoas com a natureza, das pessoas com as instituições, são abordagens que são diferentes. E cada vez mais ouvimos isto, que é a ideia de que a sociedade é um conjunto de indivíduos. O que leva muitas vezes as pessoas a pensarem, portanto, a única coisa que eu tenho que esperar da sociedade é que me satisfaça a mim aquilo que são as minhas necessidades individuais e não tenho que me preocupar se a sociedade satisfaz as necessidades básicas dos outros ou não,
desde que satisfaça as minhas. E, portanto, o respeito pelo bem comum exige, então, uma ordem social que seja baseada numa ideia de justiça distributiva, quer dizer, a atribuição de cada um de acordo com as necessidades de cada um e não de acordo com as características de cada um, que é uma coisa, como nós sabemos, como que o pressuposto que se esconde por trás daquilo que são mecanismos de discriminação, e que é tratar as pessoas de forma diferente de acordo com as suas características. Ora, isto é uma forma de discriminação. Enquanto que a justiça distributiva do que fala é de uma distribuição de acordo com as necessidades básicas, isto é, aquelas que têm que ser satisfeitas para as pessoas considerarem que vivem como seres humanos. Eu lembro-me há muitos anos de ter ouvido um sociólogo, até do Brasil, e nessa altura eu estava na Alemanha a fazer o meu doutoramento, e lembro-me dele fazer uma pergunta, era uma conferência, e dele, era o Leonardo Boff, e dele fazer uma pergunta: os senhores sabem o que é ter fome? Não é ter fome, a conferência era mais ou menos antes da hora de jantar, não é ter fome no sentido de dizer, a seguir esta conferência, como tenho um pouco de fome, vou ao jantar. Não. É ter fome e não saber, quer dizer, não ter a expectativa de quando é que vou conseguir comer. Nem eu, nem a minha família. O que para quem tem família é pior ainda. E portanto, quando se fala aqui de viver ao nível de como um ser humano, fala-se disto que é o viver ao nível daquilo que é a dignidade como ser humano, que é não viver ao nível da sobrevivência, mas viver de facto. Viver de facto e usufruir daquilo que, no fundo, nos torna seres humanos, que não é só termos as necessidades básicas satisfeitas, apesar de que essas são muitíssimo importantes, como é óbvio, mas também usufruirmos da cultura, de muitas outras coisas, que obviamente, se uma pessoa tiver que, no seu cotidiano, a sua única preocupação tiver que ser a sobrevivência, é óbvio que o espaço, digamos assim, para outro tipo de bens, podemos dizer, e de bens que devem ser bens comuns, sim, é óbvio que fica em segundo plano. E, portanto, pode-se dizer que esta noção da ecologia integral do Papa inclui esta ideia da justiça, e ele diz que a verdadeira abordagem ecológica torna-se sempre uma abordagem social, que deve integrar as questões de justiça nos debates sobre o ambiente, de modo a ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres. E aqui eu estabeleço uma ligação entre a necessidade de entender o ambiente natural como um bem coletivo, o ambiente cultural como um bem coletivo, como património de toda a humanidade e a responsabilidade de todos. E é por isso que não é possível que alguém se considere proprietário desse património, que é o património comum. E é muito interessante porque o documento distingue entre possuir e administrar. Durante séculos, como eu dizia há pouco, houve de facto este paradigma, esta ideia de que o ser humano tinha o direito da posse da terra, que não era só posse de terreno, mas era a mesma forma de encarar o mundo e a forma de encarar aquilo que a natureza podia dar ao ser humano, que era baseado de facto num paradigma, como eu já disse há pouco, de dominação. E de facto é muito diferente daquilo que é o paradigma de administrar bens, de gerir bens, o que significa que os bens não são nossos. Nós simplesmente, como seres humanos, administramos. Agora, claro que isto, ele chama a atenção para isto também, até a partir daquilo que é um comentário que vinha na altura dos bispos da Nova Zelândia e que diziam que o mandamento não matarás, que é um dos mandamentos fundamentais, como sabemos, não é? Quer dizer, temos que nos perguntar como é que respeitamos esse mandamento se 20% da população mundial
consome recursos a um ritmo que rouba às nações pobres e às gerações futuras aquilo de que necessitam para sobreviver. Então, a ecologia integral do Papa Francisco inclui a ecologia ambiental, a ecologia económica, a ecologia social, a ecologia cultural e aquilo que ele chama uma ecologia da vida cotidiana. Isto é, não é só necessário reconhecer a existência de uma ligação entre a sociedade e o ambiente, mas é também necessário questionar certos modelos de desenvolvimento, de produção e de consumo, que é um aspecto, por exemplo, muito interessante. Nestes dois grupos que eu mencionei ao início, foram impulsionados pela Laudato Si, portanto, o Instituto Laudato Si e a Associação Ecologia de Francisco, do Papa Francisco, e que equaciona, de facto, como é que podemos pensar em modelos de desenvolvimento, modelos de produção e modelos de consumo alternativos. Ora, o desequilíbrio, então, da ecologia social tem um impacto na natureza, como estávamos a ver, e diz o Papa, toda a violação da solidariedade e da amizade cívica prejudica o ambiente, porque introduz formas de injustiça que se reproduzem no modo como a natureza é considerada e utilizada como recurso, e isso tem um impacto direto na vida das pessoas. Por exemplo, em Angola, a seguir à sucessão de décadas em que tiveram guerras, portanto, guerras de teor diferente. Portanto, primeiro tiveram uma guerra de independência, era uma colónia portuguesa, não é? E depois tiveram uma guerra civil. E um dos grandes problemas que foi gerador de pobreza, daquilo que podemos designar por pobreza urbana, foi a deslocação de populações inteiras das zonas em que as pessoas viviam da agricultura. Porquê? Porque havia uma quantidade enorme de minas antipessoais nos terrenos cultiváveis. Ora, o que acontecia é que as pessoas corriam risco de vida se tentassem cultivar esses terrenos. Agora, penso no que isto significa do ponto de vista do empobrecimento das pessoas, porque quando as pessoas vivem da terra, sabemos muito bem, quando se deslocam para zonas urbanas, a pobreza é muito mais terrível para elas. Portanto, o que isso significa, desse ponto de vista, o que isso significa de desenraizamento e o que isso significa de desequilíbrio. Foi até uma das últimas causas, digamos assim, da princesa Diana, da Inglaterra, não é? Grã-Bretanha, foi precisamente chamar a atenção para isto, para as minas antipessoais, e acho que chegou mesmo a ir a Angola, porque era um exemplo de um sítio onde isso, infelizmente, acontecia muito. E falando desta questão que eu estava agora aqui a introduzir como exemplo, daquilo que é a passagem forçada de determinado contexto para outro, por estes motivos, não é? Ou de guerra, ou de seca, ou por isto são estes desequilíbrios introduzidos, ele fala depois de um aspecto que é muito importante também, e que é, no fundo, incorporar a história, a cultura e a arquitetura de cada lugar naquilo que são as preocupações ecológicas. E nós sabemos que isto é extremamente importante, a forma como as cidades são construídas, e nós em Portugal temos muitos exemplos disso, não só em Portugal, não é? Em Espanha, aqui há uns meses houve também inundações em Valência, em parte causadas por causa da desordem urbana, quer dizer, por causa de não se ter em conta leitos de água, os percursos dos rios, quando se faz um planeamento urbano, podendo isso levar, de facto, àquilo que é quase que uma espécie de uma revolta da natureza contra uma intervenção humana desordenada. E, portanto, a qualidade de vida para este documento deve incluir estas preocupações também. As preocupações que são
daquilo que para as pessoas tem também um sentido simbólico. Quer dizer, o desenraizamento muitas vezes também leva a que as pessoas percam a referência aos símbolos que são os símbolos da sua cultura, os símbolos da sua identidade, os seus costumes próprios. Isto é uma coisa que nem sempre é muito valorizada, ou que às vezes é atirada demasiadamente apenas para compreensões à luz da antropologia, ou da psicologia, ou da sociologia, mas é preciso também entender isto à luz da filosofia, porque é importante também à luz da ética e da bioética, e que é aquilo que o desenraizamento, com o correspondente desenraizamento do espaço cultural, como isso leva de facto as pessoas a desestruturarem-se e, portanto, os impactos de diversos tipos sobre a natureza que podem levar as pessoas, populações, a deslocações, podem provocar um transtorno, do ponto de vista da identidade, para não falar de transtorno mental também, como é óbvio, não é? Mas um transtorno do ponto de vista da identidade que é preciso ter em conta. A carta depois fala de alguns dos motivos que conduziram o planeta à situação atual. E este aspecto, eu não vou aqui, vou fazer quase que apenas uma lista, mas é muito curioso porque foram estes aspectos que foram mais contestados. Quando eu inicialmente falei da contestação que também existiu a esta carta, é quando o Papa fala dos principais problemas que afetam a nossa casa comum. Foi esta a parte que provocou maior fricção. Então, entre esses aspectos, ele identifica a poluição e as alterações climáticas, a perda da biodiversidade, o declínio da qualidade de vida humana, a degradação social, a desigualdade global, a existência de respostas fracas para estes problemas. Quer dizer, muitas vezes os problemas são problemas fortes para os quais não há respostas fortes. Só se encontram respostas fracas. E o desacordo entre cientistas e especialistas. E aqui sabemos que todas as teorias alternativas que existem atualmente, em que muitas vezes nós vemos, infelizmente, ao mesmo nível, opiniões sem fundamento absolutamente nenhum, do ponto de vista científico, que são colocadas ao mesmo nível de teorias ou que estão comprovadas cientificamente. Depois, ele continua falando da perda do sentido de responsabilidade para com o próximo, sobre o qual se funda toda a sociedade civil. Portanto, e aqui o próximo é o próximo no sentido humano, mas também a natureza da qual somos próximos, ou deveríamos aproximar-nos. Uma visão miúpe da economia, do comércio e da produção, centrada no serviço de interesses empresariais e de consumismo, e na obtenção de lucros rápidos e fáceis. Claro que aqui depois há uma questão que é muito importante também e que muitas vezes se põe não só na bioética, mas põe-se quando se fala da responsabilidade social, e que é como diferentes países podem ter ou não ter a força política para conseguir fazer impor legislação a grandes consórcios que podem provocar grandes desequilíbrios ecológicos, mas em que muitas vezes os governos têm que escolher entre, ok, vamos como que fazer de conta que não reparamos muito na poluição que esta indústria causa, ou vamos impor normas e a indústria vai dizer não tem problema, deslocalizamos-nos para uma parte do mundo onde essas questões não se coloquem, porque as pessoas estão ao nível. Se tiverem um emprego, já ficam muito satisfeitas com isso. Isso é uma questão que se coloca também muito, não é? Que é se os governos têm ou não têm força política, e sabemos que às vezes não têm, e não têm, porque de facto não têm, porque muitas vezes as situações dos países não o permitem. Portanto, não têm força para fazer impor princípios do ponto de vista do respeito pela natureza e princípios ecológicos. Muitas vezes não têm também. Não é? E se nós pensarmos, quer dizer, se o objetivo último da organização das sociedades e da existência no mundo for o lucro, e o lucro rápido e fácil, de facto, isso muitas vezes, se não a maior parte das vezes,
não é compatível com uma concepção ecológica. Não é. Depois, o crescimento dos 2 últimos séculos, que nem sempre conduziu a um desenvolvimento integral e a uma melhoria da qualidade de vida. Mas, sobretudo, e aqui entramos num aspecto em que se começa a falar numa linguagem um pouco mais filosófica, se quiser, o documento considera que as raízes para este problema, para esta crise ecológica, estão na globalização do paradigma tecnocrático e no antropocentrismo moderno. A globalização do paradigma tecnocrático, de acordo com o Papa, exalta o conceito de um sujeito que, utilizando procedimentos lógicos e racionais, se aproxima progressivamente de um objeto externo e o controla. Mas isto é o paradigma moderno, isto é o paradigma antropocêntrico moderno, em que não só se exalta o conceito do sujeito, como se exalta a racionalidade como uma categoria fundamental e se considera que, desde que o comportamento seja racional, é um comportamento que garantirá o progresso. E eu aqui faço um parênteses, porque há um aspecto em que o Papa não fala neste documento, mas que é importante, em que me parece que é importante também, e que é vermos como na ética, e é muito interessante porque essas questões surgiram também muito, estão muito na raiz da bioética, mas como depois, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial e das atrocidades da Segunda Guerra Mundial, tanto do ponto de vista da eliminação de milhões de seres humanos, como do ponto de vista do armamento que foi utilizado, nomeadamente a bomba atómica, a ética entrou numa fase de crise. Isto é, chegou-se a um ponto em que houve autores que consideraram, depois disto não há lugar para a ética. Quer dizer, depois disto não há espaço para a ética. Ou, por exemplo, o Adorno dizia, depois disto não há espaço para a poesia. E, portanto, porquê? Porque houve um certo desencantamento com a racionalidade que era tida como sendo a característica fundamental do ser humano. Ora, tudo isto que eu estava a falar relativamente à Segunda Guerra Mundial, incluindo depois em termos do que foi o Holocausto e todas as experiências médicas, entre aspas, não é? Que foram feitas. E como nós sabemos, a bioética surgiu precisamente da necessidade aí de introduzir a noção do consentimento, introduzir a noção do respeito pelo ser humano e, portanto, da impossibilidade ética, digamos assim, de considerar seres humanos como cobaias. Portanto, e tudo isso decorreu de uma por um lado, uma certa desilusão com a racionalidade humana, mas enquanto que houve autores que entraram numa via nihilista, que obviamente não é da ética, nem sobretudo da bioética, não é? Que não se coloca nesse paradigma, de facto houve depois autores também que procuraram equacionar, então, uma concepção do ser humano e uma concepção da sociedade, uma concepção da relação do ser humano com a natureza, um paradigma de integração em que aquilo que possam ser interesses de poder, dos diversos tipos de poder, não possa sobrepor-se àquilo que são os interesses reais da humanidade, àquilo que é o bem comum. E por isso eu lhe dizia há pouco que este é um dos aspectos, ou estes são aspectos que foram dos mais criticados na Laudato Si, precisamente porque se põe aqui em causa neste documento o próprio fundamento da economia e da tecnologia. Quer dizer, não é obviamente para negar a necessidade de modelos económicos e tecnológicos, mas é pensarmos em modelos que sejam modelos de economia e de tecnologia que contribuam para, não para esta visão prometeica do domínio do mundo, não é? Eu escolhi para aqui um slide, isto é o Prometeus, que era a ideia da aproximação do Sol, não é? A ideia, a ideia do poder tudo, do poder total, que é uma tentação humana
humana enorme, não é? E, portanto, quer dizer, ok, temos que pensar numa outra forma de equacionar o ser humano, numa outra forma de equacionar a ética, numa forma de equacionar a bioética, que não parta do pressuposto nem de um relativismo, pode ser a outra tentação. A tentação oposta pode ser dizer, pronto, o ser humano está provado que não é grande coisa. Isto é, que o ser humano é capaz de fazer coisas terríveis. Portanto, entramos aqui num processo em que cada um faça como entenda, ou cada grupo social faça como achar que é melhor, e não vamos conseguir encontrar aqui aquilo que sejam valores universais, não é? Isso é uma outra tentação, é a tentação do relativismo. Mas, de facto, do que esta carta fala é da necessidade de encontrarmos formas de viver em comum, hum, formas em que exista uma aliança entre a economia, a técnica e aquilo que são formas de viver em sociedade que sejam formas que permitam uma vida plena e não simplesmente a sobrevivência, ou não simplesmente um cuidar da natureza com o único objetivo de que ela continue a reverter a nosso favor. Portanto, numa via única, por assim dizer. Então, o Papa considera que, para que surjam novos modelos de progresso, é necessário mudar os modelos de desenvolvimento global. E, portanto, não basta fazer mudanças parciais. E este é um aspecto que foi muito discutido. Mas quando ele fala disto, ele está a falar de como que remendar ou fazer pequenas alterações a modelos já existentes, ou ele está a falar numa renovação de modelos, ou está a falar na necessidade de encontrar modelos alternativos. Foi uma discussão muito interessante, e que continua, porque estes documentos não perdem a validade, não é? E que é uma questão que de facto se coloca. Estamos aqui a falar de mudanças radicais. Quando eu digo radicais, não é no sentido de revoluções, e não é nesse sentido, mas é a partir da raiz, não é? Ou estamos simplesmente a querer, como que pôr assim, nós em português temos a expressão que é dizer panos quentes, uns paninhos quentes, para que também tem, para que se consiga manter as coisas mais ou menos, com uma alteração aqui, uma alteração ali, mas não pensando de uma maneira muito fundamental. Hum, então, o que de facto ele apela é a uma redefinição da própria noção de progresso. Portanto, que não fique simplesmente associada à ideia do progresso financeiro, de um progresso, sobretudo financeiro, porque muitas vezes é um progresso do ponto de vista financeiro, portanto já nem sequer é um progresso do ponto de vista da economia real. E então o Papa considera que o antropocentrismo moderno, portanto, esta ideia da racionalidade humana como estando no centro e do ser humano como ser dotado de razão, que tudo pode sobre a natureza, e que tem a capacidade de desenvolver modelos económicos em seu proveito, e mesmo assim não em proveito de todos, não é? Mesmo que seja contra a natureza, hum, é um modelo, ele aqui cita o Romano Guardini, quando ele dizia que a mente tecnológica vê a natureza como uma ordem insensata, um corpo frio de facto, um mero dado, um objeto de utilidade, matéria-prima, que pode ser moldada de forma útil pelo ser humano. Ora, isto, obviamente, não é uma concepção ecológica, portanto, é uma concepção que coloca o ser humano nesta visão como se fosse um Prometeus, e que desvaloriza a natureza. Mas ao desvalorizar a natureza em si, desvaloriza também o ser humano, porque é reducionista também naquilo que diz respeito à própria concepção do que é o ser humano. E por isso diz ele, diz o Papa, não pode haver uma ecologia sem uma antropologia adequada e sem aquilo que é o restabelecimento de relações humanas fundamentais e das relações com a natureza, que são relações fundamentais.
E, portanto, diz ele, mais uma vez, a ecologia integral não engloba só aquela tríade clássica que aparece muito quando se fala do conceito de desenvolvimento sustentável, em que se fala do ambiente, da economia e de questões sociais, mas inclui também dimensões culturais, dimensões éticas e dimensões espirituais. Aqui, quando se diz espirituais, não tem necessariamente que ter a ver com religiões, pode ter a ver, mas não precisa necessariamente. Quer dizer, eu penso que basta nós termos um encontro com a natureza, num espaço em que de facto nós nos sintamos envolvidos pela natureza, para nós termos uma percepção de alguma coisa que está para além de nós. Mesmo que nós não equacionemos associando a uma religião, mas temos a noção da nossa pequenez no mundo que nos transcende. E, portanto, o transcendente, muitas vezes, é percepcionado desta forma, como alguma coisa que está para além de nós, que nós temos a noção de que está para além de nós. A este propósito, lembrei-me daquela música do Armstrong, não é? Quando ele diz What a Beautiful World. E, portanto, se tem a noção de que é algo que foi criado para além daquilo que é a nossa pequenez. Então, o pré-requisito para uma nova filosofia da sociedade baseada e para uma nova filosofia ecológica baseada nesta noção de compaixão e de solidariedade, não só com os outros, mas também em relação à natureza, implica a superação de um imediatismo egoísta, e a necessidade de reentrar numa relação de apreço e de reapreço pelos outros e pelo mundo que nos rodeia. Eu aqui cito este autor também. Este autor não é citado pelo Papa Francisco, foi aqui assim, um discurso meu, digamos assim, e a partir daqui eu irei falar também de outras coisas que já são decorrentes da reflexão que fiz, um tanto uma reflexão minha também. Paradigma da prosperidade e do progresso através do crescimento económico possibilitado pela tecnologia é assumido como fundamentalmente sustentável. Mas o que precisa ser mudado são as tecnologias e não os nossos valores e desejos, nem as relações sistémicas entre as sociedades e entre os seres humanos e o resto do mundo natural. E, de facto, hoje, muitas vezes, quando nós falamos em tecnologia e falamos em desenvolvimento sustentável, mas sobretudo em tecnologia, e aqui eu vou falar um bocado também da tecnologia, porque hoje é muito apresentada como a nova forma do desenvolvimento. Okay? E muitas vezes a tecnologia, não sei se contribui assim tanto para um desenvolvimento sustentável. Não é? E, portanto, este desenvolvimento sustentável não significa, e a existência destas tecnologias, não significa que os seres humanos, para conseguirem utilizá-las de uma forma que, de facto, contribua para a sua qualidade de vida e contribua para a harmonia com a natureza, não significa abdicar de valores. E aqui, para quem está mais diretamente ligado à ética e mesmo à bioética, penso que compreenderão este pequeno exemplo que eu dou e que foge aqui um pouco a esta questão, e que é o seguinte: nós hoje sabemos como a inteligência artificial está a cavalgar, não é? Não só no sentido de machine learning, e somos nós que a alimentamos todos os dias, não é? Mas a inteligência artificial generativa. Ora, qual é um dos problemas, do ponto de vista teórico, que isto coloca, tanto à bioética como à ética? E isto é uma opinião muito minha, a necessidade de uma reflexão filosófica continental e não baseada na filosofia pragmática americana. Porque se nós entrarmos na linha da filosofia pragmática americana, encontramos muita justificação para a inteligência artificial e uma grande facilidade de a acomodar. Tipo, qual é a grande, quer dizer, a diferença entre este pragmatismo e a filosofia continental está precisamente nisto, que é o maior valor dado à subjetividade humana, isto é, à existência do ser humano como sujeitos, não é? A conceitos como sejam os conceitos
de vulnerabilidade, mas entendidos de uma forma também positiva, já irei falar um pouco sobre isto. Há necessidade de manter padrões, de manter modelos de análise crítica, e tudo isso não vai surgir, a menos que eu esteja a ser muito pessimista, mas não me parece que vá surgir de abordagens que sejam de correntes filosóficas pragmáticas, porque podem, de facto, esquecer tudo isso que é esse lado da filosofia da subjetividade e que é muito importante para que, de facto, nós não avancemos para um mundo que é um mundo esvaziado de ser, um mundo esvaziado de vida interior. Ora, daí a necessidade de abordagens epistemológicas complexas. E eu pus aqui assim as borboletas por causa o Edward Lawrence, que tem aquela teoria do caos e que diz que o bater das asas de uma borboleta num lado do mundo pode provocar um furacão do outro lado do mundo. E, portanto, são necessárias epistemologias capazes de visões globais para preocupações globais, mas que respeitem preocupações, conhecimentos e visões locais também. Quer dizer, a ciência moderna não constitui a única visão do mundo. Os conhecimentos locais são um património fundamental para a interpretação e a intervenção na realidade. A globalização do mundo deve ser interpretada como uma cadeia, como uma rede entre as diversas culturas e os diversos saberes, e não como uma espécie de um guarda-chuva que seja igual para todos, que cubra tudo, e que seja o mesmo saber igual em toda a parte. Eu uso muito esta analogia, porque eu penso que o falar de uma ética global e falar de uma ecologia deste ponto de vista também integral também é pensar em rede e não pensar num único modelo que seja um modelo que tenha que ser reproduzido em todas as partes do mundo. E hoje, de facto, nós temos muitas vezes uma desvalorização de conhecimentos locais. E eu posso dar aqui um exemplo, para não estar só simplesmente a falar de teoria, um exemplo muito interessante. Que uma vez eu ouvi e que vinha da Índia e que era relacionado com o sistema de irrigação que existia na Índia em determinados locais e que portanto é que havia fenómenos de seca, mas havia fenómenos de seca derivados da existência de monoculturas. Portanto, a monocultura, por exemplo, do algodão, na Índia, isso é uma questão importante, exige muita água e, portanto, isso causa problemas de irrigação. Então, houve projetos aqui do Norte Global que, portanto, de engenheiros e pessoas muito, muito capacitadas a esse nível, que foram tentar ver o que se passava e tentar encontrar modelos que funcionassem. Pronto, e chegaram à Índia e olharam para os sistemas de irrigação que existiam e disseram: não, isto está tudo ultrapassado. Isto não tem base científica nenhuma, isto não tem tecnologia e é por isso que não funciona. O que é certo é que eles tentaram implementar o modelo deles e não funcionou. E tiveram que acabar por voltar a conversar com as pessoas que tinham os métodos, sabiam quais eram os métodos de irrigação tradicional, para conseguirem partir desses modelos e conseguirem estabelecer uma espécie de uma parceria, porque os modelos exclusivamente tecnológicos não funcionavam. Isto é, no fundo, o que existia era a necessidade de haver um diálogo entre isso que eram os modelos locais, se quiser, ancestrais, e aquilo que podia ser os contributos da tecnologia para os melhorar, se quiser, mas não para os eliminar. Só que para isso é preciso reconhecer a validade dos conhecimentos locais e é preciso ouvir as pessoas que estão nos diversos locais.
E é preciso perceber a escuta, o diálogo, mas esta escuta ativa é uma questão ética muito importante. E bioética também. É uma questão ética muito importante. Porque não é eu vou e eu sei como é que se faz, porque aos olhos de determinado modelo científico está provado que isto resulta, independentemente daquilo que seja o que as pessoas locais sabem, sentem, lhes foi transmitido. E, portanto, hoje nós vivemos num mundo em que sabemos muito bem que há vozes que nunca se conseguem fazer ouvir. E há outras que têm a pretensão de conseguir calar todas as outras, por assim dizer. Então, aqui, eu passava muito sumariamente para isto, que é a necessidade desta ética global, que apela aqui também a esta escuta, como eu dizia, este diálogo, e apela também à responsabilidade pessoal e comunitária. E aqui eu fui buscar, fui relembrar o Hans Jonas, e é impressionante como um livro escrito na altura em que ele o escreveu, O Princípio da Responsabilidade, a atualidade que tem. É uma coisa impressionante, isso. E eu tirei alguns aspectos que eu gostaria aqui de falar, estou quase a terminar, mas daqui de alguns aspectos. A ideia central do Hans Jonas era que a magnitude do que está em causa, quer dizer, dos problemas que o desenvolvimento tecnológico causa e que estão associados ao desenvolvimento sustentável ou não sustentável, e portanto também às questões da ecologia e da ecologia integral. Portanto, a magnitude do que está em causa leva à necessidade de alteração da concepção da ética. E, portanto, dizia ele, já não é relevante equacionar uma ética a partir da obrigação de obedecer a princípios relacionados com a condição humana, determinada pela natureza humana e pela natureza das coisas, só, nem chega a pensar que a natureza humana e a natureza das coisas é imutável e o bem determinável à partida. O desenvolvimento tecnológico leva à compreensão de que a natureza da ação humana mudou e que está hoje afetada pela tecnologia. E que o louvor do poder humano, baseado na ideia da irrupção na ordem cósmica, da invasão da natureza, da pilhagem da natureza, vão a par da ideia da civilização humana. Portanto, e felizmente, cada vez mais as pessoas percebem que esse conceito que nos colocou à beira do abismo. Portanto, esta ideia da civilização humana como passando pela invasão da natureza, pela pilhagem da natureza, a favor daquilo que supostamente seria a civilização humana. E então, diz ele, a tecnologia introduziu alterações à própria concepção da ética e da responsabilidade humana, e a restrição antropocêntrica das concepções de ética anteriores à tecnologia já não tem sustentação. Portanto, é necessário procurar não só o que é o bem para o ser humano, mas também o bem para a natureza. E o conceito ético do reconhecimento do ser humano como um fim em si mesmo estende-se agora à natureza como um fim em si mesma. E, portanto, é preciso proteger a vulnerabilidade do mundo daquilo que pode colocar em risco. E então é muito interessante porque o Hans Jonas vai pegar no imperativo categórico do Kant, né, que dizia: age de tal maneira ou de tal forma que a máxima da tua ação possa transformar-se no princípio de uma lei universal, e o Hans Jonas diz: não, hoje este princípio deveria ser equacionado assim: age de tal maneira que os efeitos do teu agir não sejam destrutivos da possibilidade futura da vida. Ou não comprometas as condições para uma continuação indefinida da humanidade na Terra, ou ainda, nas tuas escolhas presentes, inclui o caráter holístico futuro do ser humano no seio dos objetos da tua vontade. E é muito interessante, porque se nós formos ver, por exemplo, o relatório da Gro Brundtland, que é considerado um dos primeiros relatórios sobre o desenvolvimento sustentável, a noção que a Gro Brundtland dá de desenvolvimento sustentável é precisamente a noção
de um desenvolvimento atual que não ponha em causa as gerações futuras. E, portanto, não temos o direito de escolher ou sequer de correr o risco da não existência para as gerações futuras em nome de uma vida melhor para o momento presente. E, portanto, pensar só no presente. O imperativo deixa então de ter um significado, este imperativo categórico, digamos assim, não é reformulado, deixa de ter um significado apenas pessoal e individual para ter um significado coletivo e um significado global. Portanto, o poder da tecnologia impele-nos para objetivos que antes desta evolução eram considerados utopias, especulações, algo que não ia acontecer. Isto é uma coisa muito presente quando se fala aqui de questões de na área da bioética, por exemplo, tem a ver com manipulação. Por exemplo, manipulação genética, por exemplo. E questões que se colocam, e manipulação também ao nível da natureza. E colocam-se as questões que há alguns anos não se colocavam porque não havia a possibilidade material de fazer. Hoje existe. E, portanto, a questão que se põe é também a questão que o Edgar Morin põe da necessidade de uma ciência com consciência. Porque houve muitas coisas não aconteceram antes porque não eram execuíveis. Portanto, a partir do momento em que se tornam execuíveis, a questão que se coloca já não é se são execuíveis ou não, é se são desejáveis ou não. Se são desejáveis ou não. Quer dizer, se, ah, se contribuem para o desenvolvimento verdadeiro do ser humano, ou não. E, portanto, aqui ele apela também à necessidade de uma noção de prudência, que é um princípio também caro à bioética, o princípio da prudência, não só um princípio da prudência de um sujeito, digamos assim, por exemplo, que há uns tempos ouvi uma cientista que dizia por vezes é difícil, quando se está num laboratório, o fascínio daquilo que é possível fazer, por vezes leva à perda da consciência de que não se deve fazer. E, portanto, a necessidade de associar sempre aquilo que é execuível, aquilo que é o princípio da prudência. E o princípio da prudência não é um princípio temerário, quer dizer, não é no sentido de uma prudência com medo para tentar escapar à punição, não é isso. É uma noção de prudência associada à responsabilidade que todos temos nisto que, como dizia o Papa, é a nossa casa comum. Só que para isso precisamos da sabedoria. Portanto, não só da ciência, no sentido do que nós muitas vezes designamos por ciências duras, não é? Mas também daquilo que é a sabedoria, daquilo que é a filosofia. É por isso que a filosofia faz mais falta do que nunca. Não é por causa de sermos destas áreas que não é, isto não é fazer lobby. De facto, de facto, é verdade que é cada vez mais necessária a filosofia, como este pensar sobre, não é necessariamente a elaboração de teorias só, é um pensar sobre a realidade, um pensar responsável, um pensar de responsabilização em relação às gerações futuras também. Porque, dizia o Hans Jonas, de uma forma impressionante, dizia ele, a responsabilidade em relação às gerações futuras não tem realidade política nas tomadas de decisão atuais. E quando eles vierem a queixar-se das gerações futuras, nós, os culpados, já não estaremos cá. E é uma coisa que muitas vezes nós vemos, por exemplo, na Greta Thunberg, não é? Ainda que nós possamos considerar que às vezes ela se exprime de uma forma excessivamente culpabilizante e agressiva das gerações mais velhas, mas de facto é um facto. É uma realidade que tem que ser uma preocupação qual é o mundo que nós vamos deixar para as gerações futuras. E para isso temos que pensar não só nesse futuro, como temos que pensar na construção de um presente que seja um presente que deixe um caminho aberto para que possa haver futuro. E assim dou por terminada esta minha partilha convosco.
Maravilhoso, professora Teresa. Incrível a sua apresentação. Eu fiz inúmeras anotações, inúmeras. E uma que me chamou a atenção é que eu fiz uma anotação lembrando do princípio da responsabilidade de Hans Jonas, onde eu me lembro que ele fala alguma coisa mais. Eu fiz uma anotação numa lembrança que eu tinha, né? Hum, Uma lembrança que me veio da leitura dessa obra, que ele falava sobre um novo ethos diante da tecnociência. Né? Eu me exatamente, recordo muito dessa expressão, assim, dessa compreensão que tinha dentro dessa obra, que é uma obra extremamente atual, né? exatamente, Quando exato. nós estamos trabalhando. Ontem eu estava finalizando um ensaio que eu estava escrevendo sobre biotecnologia e bioética global, Uhum, uma conversa a partir da filosofia, assim. É um texto que uhum, eu fiz bem curto, né? Assim, não se trata uhum, muito propriamente dita de um artigo científico, porque ele foi um pouco reduzido. Mas nessa ideia de que eu não tenho dúvida de que a filosofia hoje e a questão da ética, ela é mais essencial do que nunca. exato. Porque a questão não se debate mais o que nós podemos fazer, porque a ciência não tem mais limite, né? Hoje a gente Pois, exato, consegue chegar a uh, exato, qualquer expectativa em termos da ciência, mas qual é o limite, né? O que nós exato, devemos fazer, exato, exato, exatamente. Depois né? eu acho que há um outro aspecto que também é muito importante e que é não reduzir a ética, ou eu acho que isso até nem é ética, mas não reduzir a ética a cumprimento de normas. Isto é uma Ah, sim, normatividade, sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. porque hoje também há pessoas que têm essa tentação, que é dizer, não, cumpre-se as normas, cumpre-se as É, leis, pronto, já se pode. é como se tivesse às vezes hoje um pensamento, é como a compliance, né, está muito Sim, assim, em voga, a compliance na gestão pública, a compliance sim, sim, nas sim. questões privadas, mas a ética ela não é uma equivalência à compliance, que Pois seria mais não. uma questão normativa, de Exato. regulatórias, né, de E questões é, exato, éticas. exato, Mas não, exatamente. exatamente, a ética não pode ser enxugada a este ponto, né? Pois, exatamente. Até porque a ética apela a um pensar. E nas normas já está escrito. Quer dizer, isto é, a norma em si não, supõe-se que foi pensada, não é? E depois explicitada, não é? Claro. Mas a ética está para além da norma, quer dizer, ah, até por causa disso que estávamos a dizer, hoje em dia é extremamente difícil a ética e a bioética, especificamente, conseguirem acompanhar a evolução. Em termos, isto é muito difícil pensar, quase impossível pensar, é impossível, em algumas áreas é impossível, pensar na possibilidade de uma normatividade prospectiva. Nós não Uhum. temos essa capacidade. Não. Quer dizer, as coisas avançam a uma velocidade tal que, de facto, quer dizer, não, tem que haver um pensar sobre, e depois é que surge eventualmente a norma. Mas esse É. pensar tem que existir. Se não existir esse pensar, e se não existir um pensamento crítico, que isso é o que me preocupa mais. Porque, ah, por exemplo, com a inteligência artificial, né? Sobretudo com a inteligência artificial generativa, não é? Que o machine learning também é preciso ter cuidado, obviamente, porque pode dar. Não sei se viu, hoje vem nas notícias que foi feito nos Estados Unidos um estudo cujos resultados apareceram ontem ou anteontem sobre a saúde dos jovens. Não sei se a Laura ouviu isso. E o estudo continha referências ou a autores que não disseram aquelas coisas ou a autores que não existem, Ah, sim. o que significa que foram buscar a inteligência artificial, não é? Só que é assim, a minha preocupação é, sobretudo as gerações mais novas, a partir do momento em que começar a existir a convicção que a inteligência artificial nos pode proporcionar tudo, onde é que nós vamos buscar o pensamento crítico para sermos capazes de distinguir aquilo que é verdade daquilo que é mentira, aquilo que. Quer dizer, estou-me a fazer entender critérios em que, quer dizer, eu ainda no outro dia dizia a uns alunos, e que, como é que no futuro, se tudo se transpuser para a fiabilidade completa, quer dizer, se acreditar na fiabilidade total da inteligência artificial, qual é o argumento que eu vou ter para acreditar que a Revolução Francesa não foi na Idade Média?
Isso É. foi no século XVIII, por exemplo. E isso Se era um perde exemplo a noção simples. do certo, se perde inclusive a É, noção de certo e errado, e depois né, em perde-se a termos noção de de certo até e de em termos errado. de conhecimento, em termos Exatamente. históricos. Exato, exatamente, exato. E isso é o aspecto que a mim, porque na inteligência generativa isso preocupa-me bastante. E preocupa-me bastante também um certo fascínio que há da parte de pessoas, por exemplo, na área da saúde. Claro que a inteligência artificial pode ser extraordinariamente útil. Extraordinariamente útil, não é? Na epidemiologia e em muitas outras áreas, obviamente. Mas eu aqui há tempos discutia isso com uma pessoa da área da medicina que está completamente fascinado pela inteligência artificial e acha que vai resolver todos os problemas, vai ser capaz de fazer diagnósticos diferenciados. Então, estamos a falar de diagnósticos diferenciados. E depois eu perguntei, mas se ao fim de tudo isso, se concluir que é preciso dar uma notícia má em termos de saúde a uma pessoa, quem é que vai dar essa notícia? Vai ser a máquina? E ele tinha uma resposta que eu pensei, eu pensei, eu espero morrer antes disso. Porque ele dizia, não, eu acho que no futuro a inteligência artificial vai ser capaz de acumular todas as emoções, ok? Portanto, de acumular todas as emoções e, portanto, de fazer uma composição delas, digamos assim, para dar aquilo que é provavelmente a emoção mais certa, para ser dada a uma pessoa. Até as emoções elas vão virar, Sim, tipo, elas vão virar todas tipo, a organização técnica, né? sim, Da própria questão tecnológica. Ela vai deixar de pois, ser uma expressão absolutamente humana e que exato, as emoções não têm exato, como nós. Porque as emoções, elas não são. Eu até estava lendo um livro sobre isso. As emoções, elas não são somente aquelas as quais nós já identificamos como as. não, Não, elas são muito além daquelas, né? Porque cada um tem a sua forma de emoção, exatamente, aí é que é, a partir exatamente, das suas experiências, da sua consciência, da sua cultura, da sua exato, historicidade. exatamente, exato, exato. Portanto, esse admirável mundo novo, não é? Tem aspectos extremamente relevantes e extremamente positivos, claro que tem. Por exemplo, ele falou de um aspecto que é extremamente importante, que é e para a área de epidemiologia, então, é muito importante porque são capazes de ter mega bases de dados que são geradas em minutos e se fossem geradas, quer dizer, por formas científicas à mesma, mas que não fossem através da inteligência artificial, podiam demorar anos. Isso são aspectos fundamentais. Mas o problema é a diferenciação. Quer dizer, o problema é quando deixa de se falar em 100 mil, vamos ver numa população de 100 mil pessoas, quantas é que têm, qual é a probabilidade, a percentagem, a probabilidade de desenvolverem determinado tipo de doença, de acordo com e este critério, e esta variável. Mas depois, quando chegar aquela pessoa concreta, que tem aquela doença concreta, que se desenvolveu a partir da sua história concreta, a inteligência artificial vai ser capaz de assimilar isso tudo? Eu acho que É. não. Eu acho que tem muitas discussões, né? Tem a discussão até da questão do acesso, acessibilidade, e aí entra muito Exatamente. das questões de justiça e equidade, que tu até comentastes, né? Que tem uma Exato. grande diferença, a equidade e igualdade são Exato. dois princípios completamente distintos, e a bioética trabalha muito com a equidade, que é Exato, justamente nessa claro. ideia, Claro. né? E Exato. quanto mais a gente estuda a tecnociência ou a biotecnologia ou a IA hoje, até falando, recortando e trabalhando a questão do aspecto Sim. da saúde. Ontem mesmo eu estava numa reunião que é um grupo que debate muito as questões da ética, é um grupo que trabalha com a ética e a saúde, desses impactos, principalmente nessa área. E nós estávamos discutindo essa questão de que a regulação não vai nos resolver do problema. A regulação não nos Não. resolve nem um pouco o problema. Pois Né? não. Como tu comentaste, a regulação está ali, estanque, mas a evolução hoje dessas tecnologias, elas são tão rápidas que em questões de 2 meses, aquela tecnologia que foi
uma nova inteligência artificial já está ultrapassada por Exato, novas outras que já exato. vieram para substituir. Então, a gente não vai dar conta com a regulamentação. A Ah, gente vai não? precisar realmente ter uma reflexão crítica sobre as questões, Sim, porque é. tudo é o limite, né? É o limite das questões todas. E acho, eu sou completamente apaixonada por essa ideia da bioética global. E quando tu Uhum, começaste a falar, e tu trouxeste o poema, eu hum. já me veio a ideia da questão de fractais, teoria da complexidade, teoria Sim, sistêmica e teoria da sim, auto-organização, né? Para mim, isso exato, sim, diz o todo, digamos, o que hoje nós precisamos saber e exato, ser, né? exato. E a gente trabalha, e já tem essa ideia da One Health, que é essa Uhum, saúde única, e mais ainda, que já estamos, é a Planetary Health, né? Que é uhum, justamente isso, é essa ecologia integral. sim, Que nós não temos, no meu olhar, nós não temos mais como ver as coisas sem ser de uma forma global nesse sentido de complexidade, né? Eu sim, vejo muito a bioética global no sentido de complexidade, porque acho que as questões culturais e as questões individuais no sentido de que a bioética de intervenção trabalha muito locais, né, uhum, e culturais, elas devem ser observadas. O sul global, a gente não tem a mesma bioética, por pois exemplo, não, né, do que o norte global. Então, a bioética global, nesse sentido, ela vem justamente para atender essas peculiaridades, mas de uma forma exatamente. complexa. Sim, exatamente, exato. Sim, era isso que eu queria dizer quando eu falava de pensar em rede, de um Isso conceito, não é? De um conceito de globalidade que é uma rede, não é um chapéu, quer dizer, é que uma supõe rede. a mesma coisa em toda a parte, é uma rede. É Eu Garmohan, acho né? que é, isso é fundamental. Eu costumo muito dizer aos alunos de psicologia, eles ficam às vezes um bocado atrapalhados, mas eu costumo lhes dizer, por exemplo, ou aos alunos da ação humanitária, se vocês forem depois de uma catástrofe em que haja muitas pessoas que morreram, por exemplo, para a África, vocês não pensem que chegam lá e sabem ajudar as pessoas nos seus processos de luto. Porque o luto, não é? O sofrimento, a doença, a morte, o luto, a forma de os encarar é profundamente cultural. Se vão daqui com a ideia de que a psicologia ocidental do norte global é aquela que sabe explicar a realidade do que é o ser humano, chegam lá e não conseguem, pura e simplesmente, estabelecer contacto com as pessoas. Eu uma vez estive numa mesa redonda e estava uma pessoa que trabalhava com pessoas com stress pós-traumático num determinado contexto e depois ia para outro completamente diferente. E começou a dizer uma coisa que estava-me a fazer imensa confusão, porque dizia: pois porque o que nós fazemos é as pessoas estão destroçadas e nós ajudamos as pessoas a recomporem-se. E eu pensava assim, mas primeiro as pessoas não são puzzles, não é? E depois, quer dizer, como é que uma pessoa de fora decide o que é a forma de integridade, digamos assim, portanto, da reconstituição do puzzle dessa outra pessoa? É, Com isto, eu não quero entrar no relativismo, não é dizer-se que é impossível a comunicação e que cada um. Não é isso, não é? Mas, de facto, isto passa muito por aquilo que eu dizia também, que é a necessidade do diálogo, a necessidade da escuta e a necessidade de perceber que nós somos um pontinho no universo, quer dizer, nós. eh, e quando olhamos para a Terra, somos um pontinho, quer dizer, e a Terra é redonda. Eu às vezes digo aos alunos, e não temos por que ter mapas em que a Europa, por exemplo, está no centro. Porque se a Terra é redonda, porque é que a Europa está no centro? Não é? Uma vez vi é, um mapa muito engraçado, punha a Austrália no centro. Mas depois foi engraçado, porque isto depois também tem a ver com a educação. O meu filho naquela altura era miúdo ainda, e já andava na escola, não é? E então eu fiz assim, para ver o que é que ele dizia, eu peguei naquele mapa, tinha a Austrália no centro, e disse-lhe assim, olha, estás a ver aqui este mapa?
Ele olhou para o mapa e disse assim, ó mapa, ó mãe, esse mapa está errado, está ao contrário. E virou. Porque a percepção, quer dizer, é a concepção que se tem do mundo, não é? É, Em que, no fundo, é esta ideia de que o norte global é que tem a interpretação da realidade, que é extensível a todo o mundo. Claro que eu não advogo a eliminação da ciência, não é disso que estamos a falar. Do que estamos é. a falar é da articulação entre formas de conhecimento diferentes. E a ciência ocidental faz também, se articula, não é? Por isso eu dava aquele exemplo há bocado do sistema de irrigação na Índia. Maravilhoso. Não é? Maravilhoso, perfeito. E hoje nós temos que nos preocupar. Se nós tínhamos problemas com as questões de irrigação e secas, consequentemente, de plantações, e nós temos diversos exemplos em relação a isso. Imagina hoje a nossa preocupação em relação às inteligências artificiais, né? O consumo de Pois, água é estrondoso e não param de surgir novas, né, tecnologias e novas. exato. Então, se antes se pensava que a gente poderia resolver com a ciência e tecnologia um problema que era muito mais de um sistema mais tradicional, mais, né, assim, Uhum. organizado de uma forma cultural, então a ciência e a tecnologia iriam resolver isso, e hoje quem é que vai resolver o problema que advém da própria tecnologia, né? Pois, pois. Pois é. Estamos numa sinuca de bico, que nem a gente fala aqui no Brasil. Pois é. Mas, professora, muito obrigada. Eu, assim, por mim, nós ficaríamos muito tempo ainda conversando. São muitos temas e muitos aspectos que nós temos para refletir. Lhe agradeço muito a Obrigada, participação. eu. Obrigada, Estamos eu. sempre, o projeto está sempre de portas abertas para conversarmos Obrigada. novamente. E quando vem a Portugal, este ano não vem? E Em isso, junho? estou chegando em Portugal agora no fim de junho. Ah, nessa altura depois vemo-nos. Vemos, com certeza, vemos sim. Se não fores ao Porto, Ah, uh, vou, mas vou. vou. Temos que ir, mesmo. Sim, sim. Ah, Sim, não, senão sim. eu ia dizer, senão eu vou a Braga. Ah, mas também pode vir. Braga é muito bonito. É muito bonito. Braga também. Braga, Guimarães. Guimarães é uma cidade muito bonita também. Ah, Tem eu que, quero tem que. muito conhecer. É, sim. Mas a Laura já esteve em Portugal? Não, Ah, tem que se fazer um roteiro, então depois. temos que fazer. Aceito Tem? sugestões. Sim, tem que ir a Coimbra. Coimbra é a terceira universidade mais antiga da Europa. A Universidade de Sim, Coimbra. sim, quero ir a Portanto, é Coimbra fazer uma visita. Bolonha, Salamanca e depois Coimbra. Tem que lá ir, que é muito bonito. Com certeza, vou sim. Muito obrigada, É, professora. Um grande nada, abraço. Nos Laura. vemos então pessoalmente. Estou mais feliz É, ainda agora. sim. Espero que isto tenha correspondido mais ou menos ao modelo que a Laura pretendia. Perfeito. Ahm, e pronto. Deu Ficou muito, muito, ótimo. deu muito prazer em